Boa tarde, amigos. Estamos abrindo preliminar a imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV até a 1h45. Daqui a pouco o Luciano Duzak estará chegando aqui. O Leonardo Goetens já está aqui, ele que é jornalista especializado no futebol internacional. E já nós vamos falar sobre Montoya aqui com o Goetens. E eu tenho uma informação que já coloquei no Twitter, aí no Facebook em primeira mão, que daqui a pouco eu vou divulgar, né? Vou só deixar dar uma transitada aí nas redes sociais e já vou divulgar aqui também. Então, se você mexer, pode perder, é o velho slogan que eu tinha lá na velha Guaíba. Mas hoje, às 19h30, Conselho Deliberativo do Tricolor debate a ideia da construção da estátua em homenagem a Renato Portaluppi. Esse é um dos itens importantes da reunião de hoje. Eu até acho que é realmente importante a votação disso, porque o Renato já falou tantas vezes, já pediu tantas vezes essa estátua, que votem de uma vez, que homenageiem o Renato, que é o maior ídolo da comunidade tricolor, em vida, e pronto, termina essa celeuma. Não sei se isso vai ajudar na renovação de contrato, porque hoje, na hora em que estarão votando a história da estátua, estará acontecendo logo em seguida ou na mesma hora o sorteio do grupo do Grêmio na Libertadores da América, sorteio dos grupos da Taça Libertadores da América, quando eu falo grupo do Grêmio, em específico grupo do Grêmio, e também estará acontecendo a quarta reunião envolvendo dirigentes do Grêmio e representantes do Renato Portaluppi. Duas aconteceram nos Emirados Árabes, uma ontem, e agora a quarta reunião para ver se o Renato renova ou não renova. Não sei se é 800, não sei se é 700, não sei se vai baixar para 650. A verdade é que se o Renato está fazendo doce, é porque cresceu a chance do Renato treinar o Flamengo. E, além desse assunto hoje à noite, da votação da estátua do Grêmio, tem a análise das contas do clube, do terceiro e quarto trimestre, e também o orçamento para 2018, que vai a 320 milhões. O Grêmio vai gastar mais de 20%, 30% do que gastou esse ano. Se não me engano, era 250, 260 milhões. Se meter mais 20% em cima, vai a 320. Então, é mais de 20% em relação a esse ano. Ou seja, é um orçamento ousado, não só para tentar buscar títulos, como também na venda de jogadores. Porque para executar isso, o Grêmio está projetando, por exemplo, 200 milhões para o Arthur. E se o Arthur sair pelos 200 milhões, depois de novo o Grêmio vai pedir uma revisão orçamentária, uma suplementação orçamentária, justamente para equacionar. No caso do Grêmio, é porque está arrecadando a mais. No caso do Inter, é porque está arrecadando a menos. Ranking da Conmebol coloca o Grêmio numa posição privilegiadíssima. Só atrás de River e Boca, na terceira colocação. O Internacional caiu para a 16ª colocação. O Inter não disputa Libertadores já há algum tempo. Chegou a ficar em quarto ou quinto lugar o Internacional, porque o Internacional estava bem, né? Já tinha ganho Recopa 2 vezes, tinha ganho Sul-Americana, tinha ganho 2 Libertadores, então o Internacional foi lá para cima, foi para os píncaros da glória. E agora está lá, em 16º, numa posição que é desconfortável. Sorteio dos grupos, eu repito, acontece nesta quarta-feira, e amanhã, provavelmente, a gente já vai fazer um programa especial com o presidente Romildo Bolzan Júnior para rodar na sexta-feira, que é quase véspera de Natal, né? Porque sexta-feira, 22 de dezembro, para quem vai zarpar para a praia, ou para quem vai dar uma esticada de férias aí, emendando até o início do ano que vem, ou pelo menos para aproveitar as 2 semanas pré-natal e pós-natal, então nós vamos trazer aqui programas especiais com presidentes de Grêmio e de Internacional. É isto, né, em relação ao Grêmio. Já vou trazer uma informação em primeira mão em relação ao Internacional. Não é nenhuma bomba, mas pode vir a ser um exocet, né? Vamos ver. Negociação esfria e o Internacional não faz contato
E Gutierrez fica em stand-by. Pode entrar, Luiz Fernando, passa atrás do chuchuzinho, no bom sentido aí, e já vai sentando aqui. Luiz Fernando Záquia, grande figura. Mas eu estava falando aqui em relação às coisas do Internacional e deu a coincidência da chegada do Záquia. O jornal Olé coloca de manchete que agora está mais perto do Inter, o Montoya, do que do Cruz Azul e do que o Boca Juniors. Então há uma disputa tripla pelo Montoya, que foi um dos bons jogadores que apareceram aí no cenário sul-americano, e obviamente que isso aí escancara a presença do Sonda, porque se o Internacional está com dificuldades de fechar o orçamento de 2017 e fala em fortalecer-se para 2018, então o Internacional vai ter mesmo a ajuda do Sonda. O Inter está confiando com a possibilidade de vender o Potker para a China e o Dourado para Portugal. E há uma outra possibilidade, ou de troca-troca, ou de venda do Nico Lopes para o Palmeiras, porque o Palmeiras não brinca, né? O Palmeiras tem um banco por trás. Se quiser contratar o Nico Lopes e não quiser incluir ninguém na negociação, o Palmeiras não precisa tanto de troca-troca. Eu suspeito um pouco desse poderio econômico do Flamengo, porque o Gustavo Scarpa estava indo e não foi. Pro Palmeiras, né? Pro Palmeiras. Ele estava ali ajustando alguns detalhes e ficou no meio do caminho essa negociação do Scarpa. Tanto é que o Grêmio aventa essa possibilidade de trazer o Scarpa se vender o Arthur. É tudo C, né? Porque não tem mais dinheiro, agora é só troca-troca. E os negócios do Inter. O Wellington Silva, por Sacha, vai sair porque o Abelão gosta muito do Sacha. O Wellington Silva agrada ao Internacional. Na verdade, eu acho que o Inter mais quer se desfazer do Sacha do que conhece alguma coisa do Wellington Silva. Já perambulou o mundo aí, e esse ano passado aí teve um problema sério de lesão. Então o Internacional que se alerte. Não vai trazer um jogador aqui que não possa jogar, né? O Grêmio, por exemplo, trouxe o Lucas Barros quando teve convicção de que ele poderia jogar. Só que ele deu os doces em setembro, depois daquele gol que ele marcou contra o Botafogo, não jogou mais uma guampa, né? E hoje ele esclareceu que, na verdade, ele pressupunha que não iria ficar, não que ele tivessem indicado que ele não queria ficar. Não sei se ele quis remendar para ficar bem com a direção do Grêmio, ou se alguém bateu com a língua nos dentes mesmo. O Barros do Fernandinho, eu sempre disse o seguinte: o Grêmio, isso é fácil de ler, a gente vai se acostumando com as pessoas. Eu conhecia, por exemplo, a maneira de agir do Záquia, já conhecia o Záquia de longa data. Então, dificilmente o cara foge do perfil de negociação, ou de investimento, ou de reconhecimento de pessoas no mercado. O presidente do Grêmio trabalha com alguma lógica. Para segurar o Arthur, contrato longo e bom salário. Para salvar a estada do Luan no Grêmio, contrato longo e bom salário, e pagar o atrasado e aceitar a imposição do empresário, porque daí o empresário que estava jogando de mão e dando as cartas, em 18 milhões de euros. Por isso que a multa do Kahneman é maior do que a multa do Luan, porque o Grêmio ia perder o Luan em março, agora ele ia ficar no mole. Por isso, alguns não conseguem entender, porque até português às vezes é meio complicado. Mas o Internacional aposta, por exemplo, em vender jogadores para tapar o furo orçamentário, senão vai ter até o final de janeiro para encontrar uma outra estratégia. O Inter vai contratar o Montoya e o Inter precisa de dinheiro extra, porque o Inter não tem mais como ir a banco, que o Afatato já fez aquele empréstimo de 60 milhões, que vira 120, que se não paga vira 180. Que, aliás, no café da manhã do presidente Pífero, eu perguntei: eu quero que vocês me convençam que pegar dinheiro em banco é um bom negócio. Aí o Afatato veio com aquela conversa de capital de giro, né? A mesma coisa eu perguntei num outro café da manhã para o Emílio Ferreira: que negócio é esse de obra? Mas que obra? Se recém tinham construído um estádio de Copa, agora desapareceu o dinheiro e não apareceram as obras. Está no Ministério Público. Bom, está dito. Diretor da CBF estuda usar árbitro de vídeo já na primeira rodada do Brasileiro. Não vai usar porque é muito caro. E mais eles estão atrapalhando do que fazendo funcionar. Apesar que os vigia que eles de trás da goleira e nada é a mesma coisa. Não estou mal-humorado, viu, Zaqueu? Só que imagina. O REC está embalado hoje. Olha aqui, eu já acordo 5h30, eu já estou me embalando, já estou no aquecimento. Olha aqui, ó, daqui a pouco a irritação do sono. Santos fecha com sobrinho de Raí para ser diretor executivo de futebol. Tem que arrumar uma boca pra ti dessa aí, Zaca, de diretor de futebol. Porque o que tem de mala entrando no futebol aí. América Mineiro supera Botafogo. Estou falando isso porque o Zaca fez o curso, né? Ele conhece Pellegrini futebol não... por dentro e conhece também a literatura do futebol. Pellegrini não ia ser diretor executivo. Dá para pular essa parte aí? Tá bom.
Alguém emprega? Pois é, tem que ver que se tem mercado. O Goethes aqui, o Léo Goethes é um especializado em futebol internacional. Ele vem aqui para falar dessas coisas, mas ele vem me cutucar e hoje eu pego... É para te incomodar mesmo, né? Presidente do Real Madrid promete aumento salarial para CR7, diz a imprensa espanhola. Os ganhos salariais foram estimados em 50 milhões de dólares, com ganho total de 93 milhões de dólares, considerados prêmios e patrocínios. Agora só me diga aqui no meu ouvidinho aqui, Thiago, por que período é isso aqui? Eu quero saber, senão para eu poder fazer o cálculo. 93 milhões de dólares é o quê? Num ano? Daí dá 6 milhões de... Não pode ser 8 milhões de dólares por mês? Por que não pode? Com tudo. Por que não pode? Dá 8 milhões de euros por mês, porque 8 vezes 12 dá 96, 8 milhões de euros dá 24 milhões de reais. Não pode ser. 24 milhões, nem com os contratos de publicidade. Eu acho que isso aqui é um contrato de 2 anos, de repente. Aí dá 12 milhões, aí eu acredito. Daí vira o maior salário do mundo. O patrocínio e marketing, estou discutindo aqui com o produtor, que é coisa de louco. O patrocínio e marketing ele busca com outras fontes. O presidente do Real Madrid ofereceu aumento salarial. Aí, bom. Agora vou lá para a notícia essa outra aqui. João Vitor é um menino talentoso, um atacante do Internacional que está completando 16 anos. Se ele não assinar contrato com o Internacional agora, o Inter pode perdê-lo para o Barcelona. Tem duas possibilidades, Zac. Você que tem faro aí, ex-dirigente e bom. É para o menino ganhar bem já na arrancada, no primeiro contrato profissional, que é de 3 anos. Meu amigo Machado, não tem problema nenhum. Se for para ganhar bem, ele não faz mais do que a obrigação dele em tentar fazer com que o guri ganhe bem. E se ele vai ganhar bem, porque ele é talentoso. E se o Machado repassar para o Barcelona, certamente o Internacional vai ver algum. Mas aí é só da formação. Tá, mas ele primeiro acerta com o Inter um valor razoável? Ou vai dar um cambão no Internacional? Tem que ver se o Inter também se alertou. Primeiro tem a convicção... Boa tarde, né, Zac? Já está rolando. Boa tarde, está implícito. Cheguei atrasado. Não chegou atrasado nada. Primeiro tem que saber se o Internacional tem a convicção que o jogador tem esse talento. Eu não conheço o jogador. Segundo, se tem esse jogador, tem essa convicção do talento, tu tem que ajustar a regra do mercado. Quer dizer, se existe a possibilidade ou não, ou se é o Machado o empresário dele. O Machado negocia bem, né? Não, o Machado não fecha a porta com o clube, com nenhum clube. Isso é a vantagem. Mas às vezes também há uma forçação natural. Eu família. Posso botar no Barcelona uma possibilidade. Como tem é muito desigual a relação das moedas, para o Barcelona, às vezes, investir no menino, assim fez no Messi, é um custo baixo. E isso mexe na cabeça não do jogador, mas dos seus pais, até do seu procurador, do seu empresário. Se o Internacional tem essa convicção, tem que bancar. E bancar é tu fazer um escalonamento durante esses 3 anos, que o jogador tenha uma remuneração boa, tu negocia, às vezes, com participação do jogador no passe, aí são as famosas... Quando acontecem essas transações, que nós ficamos sempre nos perguntando, mas como é que o clube formou o jogador e o clube não é dono 100% do passe? Às vezes, nesta negociação, olha, tu faço um contrato de 3 anos, tu tem um percentual em cima do passe, 3 anos tu estará firmado, né? O teu mercado é outro, vai valer mais, o percentual do teu passe vai valer mais do que tu assinar com o Barcelona hoje. Isso é uma negociação que tem que ser feita em cima da convicção. Muito jogador que surgiu muito bem e não deu nada ali adiante. Isso é muito comum no futebol. Eu nem sei se esse do Flamengo, que é a maior venda do futebol brasileiro, maior do que... Só se o Arthur for vendido agora. Mas ele é maior que o Kaká, maior que o Oscar, maior que o Lucas. E vai ser maior do que o Arthur se o Arthur for vendido hoje. Porque o Arthur tem um mercado até por ali. O Arthur dependerá muito desse primeiro trimestre do ano de convocação da seleção brasileira. Mas eu acho que ele vai antes. Não, veja bem, mas se ele vai antes, ele vai num outro patamar. Eu vou jogador que fez um muito bom segundo semestre. Eu acho que o Barcelona não bota os 50 depois de ter vestido a camisa? De euros? Não.
Mas e com a concorrência do Real? Não botam em nenhum sul-americano. Mas botaram no Vinícius antes do Flamengo, Não Real. botam em nenhum sul-americano. Mas botou 40 milhões de euros não bota no 50. Vinícius. Não bota 50. O Vinícius Júnior tinha um acompanhamento deles desde as categorias de base do Flamengo e das seleções. E ele tem jeito de Pelezinho. Veja bem, o Arthur nunca foi para uma seleção de base. Isso para os times europeus, tu é um especialista, e isso tem uma influência muito grande. Quer dizer, ele teve um período, eu repito, um segundo semestre excepcional, mostrou qualidades, foi convocado para a seleção brasileira. Se ele volta para a seleção brasileira, ele vai para um outro patamar. Se ele não volta para a seleção brasileira, é um jogador que está numa linha maior, é um jogador que vai falar aí em 20 e poucos milhões de euros, que é muito dinheiro. Já é um valor Já é excepcional. um valor excepcional. Os caras começam a olhar, mas e qual é a bagagem? O Arthur é o mesmo que lá no início do ano o Grêmio queria emprestar para o Ceará? Ou é o Arthur que foi campeão da Libertadores? Tu já está azarando o negócio do Grêmio, é isso? Não. Estou dizendo o seguinte. Estou brincando. O investidor faz essa avaliação. Diferente Você está fazendo uma análise fria. Diferente do Vinícius Júnior, que eles estão acompanhando há 4, 5 anos. Tem seleção amadora, seleção de base, voltou para a seleção, foi o craque do Campeonato Sub-17. Tudo isso eles não vão observando. Não tem gente de Pelezinho, né? Sempre tem aquela esperança de que seja um grande atacante. Está surgindo um Neymar, está surgindo uma coisa. Que é esse João Vitor do Internacional. Você fala maravilhas, tem 16 anos. Mas o Tassal falava maravilhas do Diego do Diogo. Andrigo, lembra? Andrigo, foi o craque do Gauchão. O Andrigo é um mistério da Santíssima Trindade. O Andrigo, desde os 15 anos, que o Sonda bancou e depois trouxe aos 16 para o Internacional e tal, que ele tem um cartaz extraordinário. Chegou nos profissionais, deu os doces. E agora ele foi até razoável lá no Atlético Goianiense. Sim, mas no Atlético Goianiense. Mas eu me refiro... Mas ser razoável no Atlético Goianiense com a parceria que tem lá é um mérito, né? Mas é mais fácil jogar, né? O compromisso é outro. Acaba se destacando justamente porque não tem ninguém ali que possa... Não tem estrela, então tu fazer mais ou menos tu tá bem. Eu me referi ao Diego Diogo, que eram 2 promessas excepcionais. O próprio Sacha depois, 2, 3 anos depois. E pelo pai que tem, a gente torce a favor. João Carlos, como o Bruno do Grêmio tem um pai maravilhoso que é o Joaquim. Né? Isso é do futebol. Daqui um pouco, lá atrás, no tempo do João Carlos, se apostava no Pedro Verdun. É um jogador que jogava em todas as seleções de base, chegou no profissional, não deu. O futebol tem isso. Né? Aí tu tinha, mais atrás, porque eu sou um pouco mais velho, tu tinha o Caçapava, que era a reserva do Paulo, ponteiro direito do Juvenil, com o Marco Eugênio. E o Minelli, no ano seguinte, botou de volante e foi para a seleção. Ele, no Juvenil, ele era reserva na ponta direita. Isso mesmo, o Caçapava sempre contava essa história. É verdade. O Paulo Rosa, que era o ponta direita. E daí botou de volante, um ano depois, campeão brasileiro, seleção brasileira. Não, e até disputou uma posição indireta com o Escurinho. Aí puxou para trás o Carpegiani e o Falcão para ele ser o primeiro. Mas aí era a convicção de treinador. Se eu jogo com o Escurinho, eu tenho um time mais ofensivo. Se eu jogo com o Caçapava, eu quero ser campeão. Tu sabe a história de Inter e Fluminense, né? Sim, os 2-0, sim. Sim, que se reuniram e chegaram à conclusão, disse, não, vamos botar o Caçapava, vamos tirar o Escurinho. Marco Rivelino, Marco Rivelino. Jogar, é isso aí. Diz que ele estava tremendo um dia antes e o Falcão falou com ele, dizendo aqui, não leva livre que o chefe gosta. E aí é o seguinte, grande Caçapa. E o futebol tem essas histórias. Tem um jogador que tu aposta tudo. Eu tive já, quando no Inter, diversos jogadores secretários de base que tu olhava assim, esse vai jogar. Mas chega lá não joga. O Nilmar era reserva do Moreno nas divisões de base do Inter e o Nilmar é que estourou o Moreno nem sabe. E o Moreno, na nossa época, o Moreno é o jogador que vai jogar. O Arthur chegou a ser colocado no time principal antes disso pelo Felipão. Não rendeu. Eu comentei o jogo que eu disse. O Roger não apostava nele também, né? E o Roger a gente conhece, não são vários. Não botou nunca. E em compensação lançou outros. Acreditava no Everton, por exemplo. Né? O Wallace conseguiu antes. Exatamente, conseguiu jogar com o Renato. Então tem que ver muito o que é o esquema e o que é a qualidade individual. Às vezes o esquema acaba levando o cara a jogar bem. Eu comentei aquele Inter e Aimoré, do Cristo Rei. Eu nunca lembro se foi Inter e Aimoré ou Grêmio e Novo Hamburgo. Mas acho que foi Inter e Aimoré. Não, foi Grêmio e Aimoré, aliás. Se eu vou falar do Arthur, é Grêmio e Aimoré, né? Se é Grêmio e Aimoré ou Grêmio e Novo Hamburgo. Foi Grêmio e Aimoré. E eu disse o seguinte, o Filipão vai ter que sacar esse guri no intervalo, porque ele não sabe nem onde ele está. E não deu outro, o Filipão sacou, porque viu o meu jogo que eu vi. Às vezes a gente não enxerga muito, né? Eles também. Aí é o seguinte, eu estou olhando, mas esse rapaz ele não toca na bola.
E aí um pouco ele estava como marcando, recompondo o lateral, porque o Aimoré pressionava pelo lado esquerdo. Outra hora ele estava centro médio, outra hora ele era meia, tabelando com o centroavante. Não, mas o Filipão não vai deixar um cara que não guarda a posição e não sabe onde está. Tirou no intervalo. E aí passou por uma cirurgia e sumiu. Eu nunca mais tinha ouvido falar do Arthur. Aí voltou, aí o Ceará quis, disse, não, dá uma segurada aí que o Maicon está meio baleado. E o Maicon... Aí o Zaque tem razão. Quanto é que vale esse cara? Qual é a avaliação que tu faz? Porque tu não está comprando um jogador de 2, 3 milhões. Então tu começa... O que tem de favorável? Te interrompendo. O que tem de favorável o jogador, além das suas qualidades? Profissional que é. Eu não conheço ele, mas tu ouve uma entrevista dele, tu fica um jogador diferenciado. Isso lá vale muito dinheiro. Depois tu começa a ver, é o cara que arrumou o time do Grêmio, não tenho dúvida. O Grêmio, nas finais da Libertadores, era um time. Lá no Mundial... Não jogou nada. É outro time. Não, é contra o Real, não. Pega o jogo do Pachuca. Vamos comparar. Pachuca e Lanús... Pachuca foi melhor que o Grêmio. É tudo igual. Era o outro time, por quê? Porque não tinha o Arthur. Esse foi o jogador diferencial. Esta avaliação, claro que se faz. Né? Agora, é a média, é o jogador do final do ano... Isso tem que ver com o tempo. Ele mesmo chegou a falar que ele aprendeu muito com o Maicon, né? E seguidamente, até nas redes sociais, eles publicavam, estava sempre junto, colou e chamava o Maicon de professor, de maestro. Então, vai ver, às vezes é isso. Às vezes o jogador precisa de alguém que coloque ele no colo e leve e ensine, né? Leonardo Goethe, do alto do seu conhecimento e aprimoramento e agora eu fico na responsabilidade das coisas do dia a dia. Montoya melhorou, piorou depois que saiu do Rosário, foi o Rosário que jogou contra o Grêmio, que ele destruiu o Grêmio nos 2 jogos. Exatamente. E o Inter se apaixonou por esse cara, guardou no caderninho e agora, fim de temporada, início da próxima, o Internacional vai atrás dele. Esse é o cara para ajeitar a meia cancha do Internacional. E em relação ao Gutierrez, que também é do mercado sul-americano, que ele é argentino, o Montoya. Mas deixa eu adendar, o 2017 do Montoya, como foi? É isso aí. Reserva do Sevilha. Reserva do Sevilha. Tudo isso. O grande problema do Montoya, e isso é dito pela própria imprensa de lá, de Sevilha, é que não se sabe a posição dele. É algo parecido com o que acontece com o Gutierrez, né? Do que já aconteceu com outros jogadores. No Rosário contra o Grêmio, ele jogava como volante. O conceito de volante para argentino é diferente do nosso. Não é Jailson, não é Michel. É o cara que dá a primeira iniciação. O cabeça de área que sai jogando. Exatamente, ele dá o início da jogada. Mas o Mustos... O Musto não, ele era um volante defensivo, eles chamam. Pois é, porque o Grêmio queria esse cara com outro perfil em relação ao Arthur. O Arthur nem jogaria também por esse critério de poder ter ido com o Ceará, cirurgia, parou e tal. E o Grêmio, eu nunca sei se é Musto ou Mustos. Musto, né? Dá-me Musto. O Musto, ele acabou não vindo por um detalhezinho. O Grêmio não quis botar um pouco mais. Mas ia jogar o Musto e ainda tinha superposições, né? Porque tinha o Michel, chegado que não sabia o tamanho. O Maicon inteiro. O Jailson, o Maicon inteiro. E depois é que ia se pensar em Caios e Arthur, da vida do Caio, por exemplo, teve muito mais chances do que o Arthur. O Caio apareceu mais vezes. O Machado estava com mais. O Moisés, que acabou indo para Chapecoense, se lesionou feio lá em Veranópolis. O Machado, meio-campista, chegou a ser muitas vezes mais lembrado. Esteve à frente do Arthur em determinado momento, né? Porque o Arthur tinha sumido. Mas o Musto, Rec, ele viria mais para... Talvez ele não desse o espaço para o Michel crescer e surgir. Porque ele jogaria naquela posição. O Jailson foi direto pro lugar do Wallace. O Jailson entrou direto, não se adaptou. Aí como o Musto não veio, entrou o Michel. Era mais para aquela primeira função do que de fato. Mas é que não tem lugar para todo mundo, vai empurrando os caras para frente. O Michael joga na segunda, o Jailson joga na segunda. Mas o Michael sempre, com o Wallace, ele sempre jogava na segunda. Aí tu começa a não saber exatamente a posição do jogador. O problema do Montoya no Sevilha. Quer dizer, como é o Gutierrez aqui. O Gutierrez eu vi jogar uma meia dúzia de partidas, eu não sei se ele é segundo, se ele é terceiro ou até primeiro, eu não sei. Time desorganizado, né? Tudo dificulta. E time organizado, tu bota um jogador que quer dar primeira na segunda, ele vai jogar. Muda, mas essa é uma dúvida, porque o Internacional tem interesse nesse jogador. Se pegar aquelas partidas que fez contra o Grêmio, isso é muito pequeno. Isso é uma amostragem muito pequena. Mas eu gostei desse cara. Todo mundo diz que ele foi o melhor.
naqueles 2 jogos. Foi. Zé, às vezes é o teu aniversário. Às vezes tem aqueles jogos que tudo dá certo. Eu não conheço o jogador. Eu gosto de pegar o último ano do jogador. Ele fez um bom primeiro semestre naquele ano na Argentina. Não foi campeão, né? O campeão foi o Nacional. Isso, mas era um grande time. Era um grande time bem treinado. Aí entra a questão do esquema também. E não chegou à toa no Sevilha. 4º colocado no Campeonato Espanhol, né? Mas a Libertadores chama atenção, tá aí o Arthur, valendo 50 milhões de euros. E botaram ele para jogar no Sevilha como meio armador, que, pelo que eu vejo no noticiário, é a intenção do Inter também. O Inter está contratando ele como armador. Nunca jogou como armador. Mas aí o Inter está falando aqui, ó, em saída do Dourado, saída do Gutierrez, lá na frente, saída do Potker, saída do Nico Lopes, possibilidades, né? Porque o Internacional precisa de grana. E aí, este é o cara para o Inter gastar essa grana que está curta? Mas quanto é que custa esse jogador? No mínimo 5, 6 milhões Mas de o Inter é que vai gastar essa grana? Tá vindo do Sevilha? Se ele traz... E para ganhar do Boca e do Cruz Azul, os dois têm bala. Um tem o país. Se tem um investidor, ok. Não, mas tem que saber o seguinte, este potencial do investidor do Sonda vai ser nesse jogador ou nós podemos aproveitar esse potencial num outro jogador mais prioritário? Então, a ação tem que definir suas prioridades. Tem coisas de negócio que a gente entende. Tu não tem dinheiro, tem que fazer moeda. Eu vou ter que... Vamos trocar, vamos botar. Isso é uma coisa. Agora, o Internacional tem 2, 3 posições que são absolutamente pontuais, que são absolutamente decisivas no seu projeto do ano de 2018. É a dele, bom, se sai o Dourado... e se esse jogador, a convicção do Inter for o primeiro jogador, ok. Bom, sai o Dourado, mas o Internacional está trazendo como meio armador, ele não tá vindo para o Dourado. E eu estou resolvendo, em tese, uma alternativa. Aí está vindo o Richelli, né? Mas o Richelli também está jogando mais na frente. Que não fez um bom ano no esporte. Né? E falam que fora de campo... Isso que é meio complicado. Faz tempo o Inter quer o Richelli, na verdade, né? Já Desde faz a época do Abelão em 14. É uma paixão antiga. Isso me assusta. Essas paixões me assustam. Não estou dizendo que seja um mau jogador, não é isso. Às vezes é alguém que tem uma incidência muito grande no futebol, tem uma interferência, ou é uma opinião importante que gosta do jogador e está 2, 3 anos falando do jogador, mas começa a se reportar com um jogador de 2015. Nós estamos entrando em 2018. Não, é só pegar o Anselmo como exemplo. O Anselmo, lembra? Quanto tempo se falou no tal do Anselmo? E eu mesmo vi ele jogar bem no Joinville. Mas era o artigo para ser titular do Internacional. Fernando Bob. O grande destaque da Ponte Preta. Outra paixão, rebaixa todo mundo. Outra paixão antiga que o Inter teve e foi recente é com o Marcelo Cirino, né? Ficou 6 meses quase tentando contratar o Cirino. E deu no que deu. Então, foi na primeira barca, hein? Apareceu e disse, vai. É verdade. Vai, meu filho. O Montoya realmente fez um grande primeiro semestre naquela Libertadores. De 2016. Exatamente. Vai para 2 anos. Cresceu naquela reta final, mas também na hora decisiva o Rosário sucumbiu. Perdeu para o Nacional naquela final, na semifinal da Libertadores, acabou não dando. Lá na Europa ele tem a concorrência muito maior. Leonardo, tu me ajuda, o segundo semestre dele, 2016, porque a Libertadores terminou no final do primeiro semestre. Sim. Ele já foi para o Sevilha ou ainda ficou na Argentina? Não, ainda ficou na Argentina. Ficou na Argentina, Rosário. Aí então, nesse segundo semestre, o próprio futebol argentino ficou uma esculhambação. A verdade é essa, né? Ninguém queria ficar lá, né? Esse é um negócio da televisão. Não tinha dinheiro. Que eles estavam ficando parados. Se cortou a subvenção da TV pública, né? Não tinha mais dinheiro para nada. Ficou tudo parado. Que tu tirava jogador fácil. Talvez o Sevilha, dentro da grandeza do Sevilha também. A tua tese, não, a Libertadores é vitrine. E aí não é. Do jogador brasileiro eu acho que é mais vitrine. Do argentino, naquela época de crise financeira, tu tirava os jogadores com mais facilidade. Pode ver que o Brasil, antigamente, só Internacional e Grêmio que buscavam jogadores argentinos. Hoje o Vitória, o Sport, todo mundo busca porque... Mas vocês lembram como jogava o Rosário? E isso diz muito sobre o desempenho também. O Rosário, ele colocou em prática aquela pressão alta, jogava todos os jogos, ele massacrou o Grêmio aqui e lá em Rosário. Jogou no mesmo sistema do Grêmio aqui, né?
E surpreendeu o Grêmio, porque aqui eles marcavam no campo deles, mas avançavam que parecia um enxame de abelha. Exatamente. Nossa Senhora! E nesse aquele jogo contexto... contra o Grêmio foi um horror. Claro, nesse O cara contexto... tabelava com uma velocidade... Claro, nesse esquema o Montoya se destacou por quê? Porque ele é volante. Marcava e estava próximo ao gol. Acabou fazendo diversos gols. Volante com qualidade, não sabe Exatamente. jogar. Agora, se ele vier para a reserva do D'Alessandro, por exemplo, talvez ele vá repetir o mesmo problema que ele teve no Sevilha, de não ser armador. E aí, será que ele vai levar um tempo para se adaptar aqui também? E a gente vê, né? Sabe que é outra coisa que o Internacional está fazendo, que acho que até aí é bom, é razoável. Por exemplo, ele quer enfiar 3 jogadores lá no Sport, que daí, se não pagar o salário, tá bem. O Sacha, eu não gostei muito, porque até agora não sei qual é a verdade. Que o Inter paga o Sacha e o Fluminense paga o Wellington Silva. Não, o Fluminense tem que pagar o Sacha. Se é um pouco mais caro é porque é um pouco melhor. Né? E o Inter está tentando então colocar esses 3 no Sport, colocou 2 no Paraná, 2 no Sampaio Correia. O Inter tá. Até tem uma brincadeira que eu faço à noite aqui, que eu boto a música do Jânio Quadros, vassourinho. Né? É um negócio, é vassourada mesmo. Até com respeito aos profissionais, é só uma brincadeira. Acho que está tudo bem. O Internacional está tentando se livrar dos caras. Mas, por exemplo, o Gabriel do Paraná, será que era o melhor jogador do Paraná? O Inter tendo o Alex Santana, que é bem quisto lá. Bem quisto no Paraná. No Paraná. O Inter tem o Diego e mandou os 2 para lá. Era esse que o Internacional tinha que trazer? Não tem um tal de Renatinho lá, que era o melhor do time? O Renatinho era o camisa 10. Pois é. Então, se o Inter quer o Montoya, o Inter observou bem o tal do Renatinho, porque hoje não dá para ter preconceito, né? Mas tu falasse antes que se é para trocar... E só numa questão o do Gabriel, Montoya... o Inter tem 17, eu dei a lista aqui, e não canso de repetir. O Inter tem 17 volantes. Se contratar o Richelli, são 18. Está despachando alguns. O João Afonso parece que já foi, já vai... E aí vai diminuindo um pouquinho. Aí eu perguntei para o presidente Marcelo no telefone, tá, presidente, o que o Inter vai fazer com 16, 17 volantes? Vou ficar com 3. Só na questão do... Está repondo de novo em profusão? Na questão do Montoya, que segundo o Transfer Market, que é um site especializado em transferências e em acompanhamento de jogadores, segundo o Transfer Market, desde o dia 4 de novembro, o Montoya sequer figura nas listas por lesão na virilha. E segue lesionado. Então ele é colocado como ausente do grupo do Sevilha desde o dia 4 de novembro, quando o Sevilha enfrentou o Barcelona, e não foi relacionado já na partida contra o Levante dia 15 de dezembro. Então tá há pelo menos 1 mês e 10 dias lesionado. Virilha, Záquia, é simples e ao mesmo tempo complicado. Se é crônico, o cara não cura nunca mais, né? Bom, essa avaliação... Já vira pubis, já vira não sei o quê. É uma avaliação do departamento médico que imagino seja feita na contratação. Eu quero me referir à questão tu fala do articulador, do meia. Tu disseste, não, o Palmeiras se tem interesse do Nico Lopes, o Palmeiras tem dinheiro, tem um banco. O Palmeiras tem um grupo interessante. O Palmeiras tem jogadores que, sem dúvida alguma, poderiam entrar numa negociação com o Nico Lopes. Alione, por exemplo. Mas ele tem aquele jogador que era do Curitiba, o meia, Rafael... Veiga. Veiga. Este é um jogador que no Palmeiras não deu resultado, que é complicado, que no Curitiba foi super bem, que tem o potencial. Pode repetir o Everton Ribeiro, que no Corinthians não foi bem. Porque chegou no Palmeiras, tu vem do Curitiba, tinha o Zé Roberto em final de carreira que joga, tem o Guerra que tinham trazido, quer dizer, é complicado. E este é um jogador que tu trabalha, que vai substituindo aos poucos o D'Alessandro. E que vai até em determinados momentos jogando. E esse é um jogador que tu tira do Palmeiras. Um jogador que tira, porque está lá no Palmeiras, esperando talvez uma alternativa de um bom negócio, mas me parece que não é. Aquele jogador que está sendo cotado do Palmeiras para ser titular. Então, às vezes, o próprio Nico, o Nico, no Internacional, ele não deu uma resposta. Né? É um jogador que tu também não sabe qual é a posição do Nico. O Internacional, quando contratou, achou que era centroavante. Ele não é centroavante, é o segundo atacante para o lado, que o Internacional tinha o Potter, que o Internacional está trazendo o Wellington. Quer dizer, tem que também definir isso. O que o Internacional quer. Vai ficar o Damião e o centroavante, que era o Roger do Botafogo. Tem o João Anderson ainda. Tem um menino que pediu no lugar. Enfim, tu tem os dois. Jogador de lado, sai o Sacha, vem o Wellington, permaneço.
Do lado direito, eu acho que é a moeda que o Internacional tem. Vai para a China. Eu acho que aí é moeda para fazer dinheiro, o Internacional precisa fazer dinheiro. O Flávio Adalto do Corinthians disse que já veio para cá vendido para a China. Ou alinhavado já. Acho que vendido não, mas talvez com grande chance. Então tu vai abrir mão. Tem que definir. O que me assusta um pouco é que o Internacional está fazendo o seu planejamento para o ano de 2018 em cima. Eu tenho um grupo com 50 jogadores. Eu tenho que desovar 25. Mas está desovando os 25 e vai desovar com dificuldade, vai pagar salário de alguns, enfim, vai ter que botar em negociações. Mas, ao mesmo tempo, o Internacional começa a trazer jogadores de uma qualidade não muito diferente dos 25 que ele vai desovar. Que até poderão dar certo. Tu traz o lateral do Boa. Se fala em Eliezer, do Goiás. Eu preciso de um lateral que venha de Goiás. Este vai jogar. O reserva eu faço. Mas o titular, este vem para jogar. Tá trazendo... Tarantini do São Paulo. Sei lá, o mercado tem alternativas. Tem que... o Grêmio, quando trouxe o Edilson, se dizia, esse jogador deu problema, esse jogador fora do campo tem bronca, não vai jogar. E ouvi disto de um ex-diretor do Grêmio que foi seu diretor. Disse, não vai jogar. E jogou e foi titular absoluto e resolveu o problema do Grêmio. E agora o Cruzeiro quer pagar uma fortuna. Quer dizer, daqui a um pouco... tu vai apostar. Eu acho que o momento do Internacional é um pouco mais complicado dos demais. Eu venho de uma segunda, eu vou para uma primeira. Eu não estou na primeira firme, eu não estou dentro da Libertadores, eu tenho que só manter meu grupo e dar uma melhorada. Eu tenho que mostrar para o clube, para os próprios jogadores e para o seu torcedor, que eu estou montando um time para disputar disputar o título da primeira. Muito não bem. para participar da primeira. Muito bem, já voltamos. Estou procurando aqui nos meus alfarrábios os 17 volantes, o Zaca ficou curioso. Não, ele estava até defendendo a direção. O Inter não tem. Tem. Becker e Ficha alerta, direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir, consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais e atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, calibragem, verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna, com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens? Possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP. E também aqui, em frente ao campus da Ubra. Atenção, vamos falar agora da prestação de um serviço muito importante. Spot Clean, limpeza e impermeabilização de estofados. Elimine risco de ácaro, fungos e bactérias. Deixe seus estofados de casa, do carro e da empresa limpos e protegidos. Ligue agora, 98439-1567. Os primeiros 10 que ligarem dizendo que viram este comercial, todos ganham excelente desconto. Spot Clean, limpeza. Vamos com o gol na memória. Internacional 1-0 no Brasiliense. Era o Luiz Estevão, acho lá o homem. 16/11/2005. Gol de Márcio Mossoró. O Mossoró... O Mossoró bem, né? Pintou bem lá no Paulista. O Mossoró fez parte daquele período que eu denominei de show do milhão do Internacional. Que todo jogador custava 1 milhão e todo mundo achava baratinho. Então eu apelidei de show do milhão, porque o Léo aquele, o Lemãozinho aquele 1 milhão. O Gato aquele que veio do Corinthians, como é o que jogou na meia cancha do Internacional, um cabeludinho que jogou na meia cancha do Internacional, daqui a pouco eu me lembro.
show do milhão também. O Mossoró, 1 milhão. Tudo era 1 milhão. Eu achei engraçado, aí criei o show do milhão. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. O que pode dar no grupo do Grêmio hoje, Leonardo Guettens? Bom, um dos perigos ali vem da pré-Libertadores. Olímpia do Paraguai está na pré-Libertadores. O Nacional do Uruguai, que não vem fazendo boas equipes, mas sempre é um time tradicional, respeitável. Tem o próprio Vasco da Gama, a Chapecoense. Banfield, que é uma equipe muito interessante na Argentina também, vem fazendo equipes competitivas, chegou a jogar contra o Inter numa Libertadores, né, o Banfield. O Júnior de Barranquilla, que também é um time de certa tradição, e o Santa Fé, os dois da Colômbia, né? Então, esses times todos podem entrar no grupo do Grêmio, que vão todos para o pote 4, que reúne os 4 que vêm da pré-Libertadores e mais os que se classificaram em terceiro, quarto, quinto lugares nos nacionais. Que vão mal também no ranking da Conmebol. No pote 4 tem esses 4, o Melgar, o Monegas da Venezuela, não o Melgar, o Monegas da Venezuela, Delfim do Equador, Deportivo Lara da Venezuela e o Atlético Tucumã da Argentina. Quantos times de futebol existem na Venezuela? Acho que todos participaram já na Libertadores, porque cada ano é um time diferente. Cada ano surge uma... Impressionante. Esse Delfino, isso nunca Sabe que tive eu vou te dar fora do ar o nome dos 17 volantes, porque eu já dei essa lista aqui. Tem Mossoró, tem Val, tem Jair, tem João Afonso, tem Rodrigo Dourado, Fabinho, tem o Gutierrez, Denilson, tem o Silva. Bertotto. Um negócio impressionante. Anselmo, Eduardo Henrique, Fernando Bob, o Jefferson, que foi experimentado, tem o Gabriel agora. Então é um negócio. Tem o Fabinho. É uma fábrica de volantes. Tem 17. E mais um que foi contratado. Fábrica de volantes. Se são bons ou ruins, não sempre. Fabrica de volantes. Não, e sempre quer mais. Tudo é pouco. Né? É um negócio impressionante. Então, o que é melhor para o Grêmio? Olha, vou primeiro fazer um grupo aqui, digamos um sorteio difícil para o Grêmio, né? Não pode pegar brasileiro, eles direcionam, né? Para pelo menos nesses 3 potes iniciais não pegar. Na pré-Libertadores pode vir um brasileiro. Então poderia o Grêmio pegar Independiente da Argentina, Flamengo, ou nesse caso aqui não pegaria, porque está no pote 3, o Colo-Colo, Racing da Argentina e Vasco da Gama. Então imagina um grupo com Grêmio, Independiente, Racing e Vasco da Gama. Não, Deus me livre, isso aí não. O que é melhor pro Grêmio? Tu me vem com essa aí do melhor. Pode ser também assim, ó. Vamos ver. Universidade do Chile, Real Garcilaso do Peru e Monagas. Deixa assim. Aí Bom, vem cá, só um pouquinho. Vamos devagar. Já teve um 2017. Vem tu também querer tirar o título do Grêmio. Não. Mas já teve um primeiro grupo, a primeira etapa. E a etapa era Kiki, Zamora e Guarani do Paraguai. Guarani do O Paraguai. mais forte era o Guarani. O Guarani é o único que está na Libertadores. Está na segunda fase, naquela fase preliminar ainda. Disputa os mapas. O Lanús está na Libertadores. Não, o Lanús não se classificou. O arquirrival dele, que é o único que tá o Banfield, Guarani. De toda a competição. Toda a competição. Não está o Botafogo, não está o Barcelona de Guayaquil, não está ninguém. Então não é eu que estou dizendo. São os nomes. Grêmio e Palmeiras, que vão se tornar os 2 maiores participantes do Libertadores brasileiro, junto com o São Paulo. Com 18 participações, Grêmio e Palmeiras se juntam ao São Paulo, que já tinha. Zaque, você ainda vai ser vice, vai ser ainda diretor do Internacional? Não, eu estou torcendo cada vez mais. Estou envolvido no conselho. Eu acho que o futebol hoje mudou. As pessoas que estão lá devem ter um preparo para essa função. Na minha época era outra. Às 19 horas tem mais.